boa noite a todas as pessoas que acompanham o nosso podcast Ser Fraterno. Boa noite, João. Boa noite, Fabi. Boa noite, Valquíria, Marilene. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, Cláudio. E hoje nós estamos com um convidado novo. Achei isso super, né? O João já esteve participando do Ser Fraterno, né, em outras ocasiões. Ele tem sido um contribuinte muito valoroso para o nosso periódico, né? É um cara que escreve muito bem, né, João? E as opiniões dele dentro do conteúdo do movimento espírita são muito válidas, né? Também temos a Valquíria, que é do Geração Z. O João é do Pode Mediar, né? Tem mais algum outro podcast que você participa? Não, né? Não? De vez em quando, participações. Participações, né? Participa de todos. Ele é universal. Ixi, super também, né? Imagina. Super descoladão. E também, né, participa de palestras aqui, você, né, já está inserido nesse movimento de comunicação espírita, que eu acho muito válido, muito bacana. A Marilene, que é a nossa representante hoje da Mocidade Espírita daqui de Jataí, eu digo porque o Centro Espírita Fé e Caridade é uma das casas que oferece, né, a mocidade, que trabalha com a mocidade, graças a Deus, porque não tinha esse trabalho lá, né, Marilene? Sim. E a Marilene encabeçou esse trabalho lá, é muito bacana. Nós vamos começar o nosso podcast hoje com a oração da serenidade. Então, eu vou acompanhar aqui, porque eu tenho dificuldade, né? Eu não sei ela assim, facinho. Eu seguro a minha mão na sua, uno meu coração ao seu, para que juntos possamos fazer aquilo que sozinho eu não consigo. Concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não posso modificar. Coragem para modificar aquelas que posso e sabedoria para distinguir entre umas e outras. Aumente minha força, fé e alegria. Que assim seja. Amém. Assim seja. Amém. Muito bem. Essa oração da serenidade foi trazida hoje, e eu sempre faço essa oração aqui no podcast Ser Fraterno, porque eu acho uma oração muito válida. É uma oração que traz realmente serenidade, né? O objetivo dela é trazer serenidade. E eu estava comentando aqui com o pessoal, eu participei por um tempo do Amor Exigente. O Amor Exigente é um trabalho que é realizado no Brasil todo, né? E esse trabalho está voltado para atender, acolher as pessoas com dependência química, né? E é um trabalho muito valoroso para as famílias, para a pessoa que está, né, em situação vulnerável. E, em geral, as famílias sofrem com isso também. Um dos conteúdos de hoje, nós vamos trabalhar a respeito da juventude e drogadição. O Amor Exigente não é um trabalho religioso, mas é um trabalho que envolve a recuperação da dignidade das pessoas. E nisso tem um valor muito grande. E essa oração é a oração realizada pelas pessoas que participam e pelos membros, né, que fazem parte, as pessoas que orientam o trabalho do Amor Exigente. Acho ela muito válida, muito bonita, né? É uma oração curtinha, mas que fala muito, né? E hoje nós vamos falar a respeito disso, juventude e drogadição, e vamos também falar sobre a importância de valorizar a juventude. Foi um texto trazido pelo João, né? E é muito bacana a gente ter essas referências, a questão de que a gente realmente precisa enxergar a juventude de forma diferente. A Marilene, no último encontro que a gente teve aqui, ela levantou muito essa bandeira, né, Marilene, de que a juventude não pode ser vista através de clichês e jargões que a gente, socialmente, a gente cria, né? Que o aborrecente que a gente tem em casa, dá trabalho, que é difícil lidar com a juventude, né? Então, nós vamos hoje trazer novos horizontes para esse tema. Certinho? Certinho. Certinho, certinho. Alguém de vocês quer levantar alguma informação a mais antes da gente começar a leitura? Não. Tudo certo?
Ok. Eu queria indicar, porque eu sempre esqueço no final. Eu esqueço mesmo. Eu queria indicar alguns podcasts e alguns sites que eu encontrei por aí vasculhando, que eu acho que é interessante a gente buscar. Eu vou dar uma olhadinha aqui breve e já indico. Antes de eu achar aqui, porque eu sou daquelas que eu coloco o negócio num monte de sabe? Ó, a doida. A doida passou, nem quis meu amor. Espera aí que eu achei. Aqui. Então, ontem eu estava vasculhando temas relacionados à juventude e drogadição. No meio espírita, a gente tem uma enorme gama de trabalhos realizados para nesse aspecto, para esse tema. Mas eu encontrei um podcast que é muito bacana, que chama-se A Grande Fúria do Mundo. Esse podcast ele é feito, como que a gente fala? Foi criado, né? Foi criado pelo Mário Sérgio Cortella e pelo filho dele, Pedro Cortella. Os dois, no podcast, fazem bate-papos relacionados à relação familiar de pais e filhos. E a música do Legião Urbana, chamada Pais e Filhos, traz essa frase, né? Me explica a grande fúria do mundo. A gente abriu o podcast passado com uma música também do Legião Urbana, né? Sobre a juventude e somos tão jovens, né? Tempo Perdido é o nome da música. E aí eles utilizaram essa frase para nomear o podcast. Então, é um podcast muito bacana, porque fala sobre todos os dilemas das relações de pais e filhos e, com certeza, a questão do jovem, dos embates e das conquistas que existem na relação dos pais com esses jovens. Achei interessantíssimo, inclusive tem 3 episódios falando sobre drogadição, falando sobre a liberação da maconha, sobre todos os aspectos e sobre o alcoolismo e tudo. São 3 podcasts que eles reservaram para esse tema. Achei muito válido. Quem quiser dar uma olhadinha, procura lá. A Grande Fúria do Mundo é o nome. Também tem um podcast. O Haroldo Dutra Dias fala sobre a juventude espírita, como lidar, como conversar com esse jovem, comunicar com esse jovem de forma eficiente. Ele fala também, né, num trabalho no YouTube com o pessoal da... vou dar uma olhadinha aqui rápida. Lá vai. Bom, com o pessoal Spirit Talks, da Ana Talaveira. É muito bacana esse canal também, Spirit Talks, é muito bacana. E, além disso, ainda tem também uma live realizada há uns 6 anos atrás com Juventude Espírita. Vale a pena acompanhar essa live. Eles fazem perguntas e respostas, né, uma live de perguntas e respostas para os jovens. E o grupo que está ali é um grupo de vários jovens que compõem, né, a Juventude Espírita. É uma live super interessante, com a linguagem super aberta, bem bacana, bem jovem mesmo. E aí eu recomendo acompanhar. Bom, agora, falando sobre todos esses assuntos, vamos começar, então, o nosso podcast. Hoje, nós vamos encerrar o tema drogadição. Então, eu vou fazer a leitura para a gente encerrar. E, depois disso, a gente vai falar sobre a importância de preservar a juventude. Vamos lá, vamos lá. Vou começar com a leitura. Puxa vida, gente. A Fabiana tem 1 milhão de coisas aqui no celular dela. Pronto.
Calma, gente. Não é esse, não. Eu te mandei ele de novo. Obrigadinho, Valquíria. Valeu. Foi mesmo que eu recebi. Eu tinha mandado para ti. Essas coisas da tecnologia, que o jovem é rapidinho, o velho é devagar. Ai, ai. Deu certo agora. Bom, no encontro passado, a gente tinha falado em que aspectos as pessoas se tornam vulneráveis para a utilização de ilícitos, né? E de também drogas que são lícitas, né? A Joana de Ângeles abre a discussão falando sobre, né, por indicação aqui do nosso querido Rui, que foi quem escreveu esse texto no nosso periódico. Ele fala que Joana de Ângeles coloca para essas informações em conflitos existenciais que existem pessoas que podem se tornar vulneráveis para o assédio, ao uso de drogas, as pessoas que são que têm dificuldades em aceitar frustrações, que têm medo dos desafios do mundo. Então, uma forma de eles extravasarem e saírem desse lugar de conforto é utilizando drogas. E a outra possibilidade é o fato de a pessoa se sentir confortável sempre colocando suas frustrações, suas dificuldades no motivo para utilizar as drogas. Então, existem pessoas que afogam suas mágoas utilizando drogas, ou acham que só consegue ser feliz, só consegue se divertir utilizando drogas, né? Então, essa é a informação que ela passa. E daí, nós paramos nessa exata parte. Aí, eu vou dar prosseguimento e nós vamos discutir a esse respeito. Hoje eu vou fazer uma leitura mais rápida desse tema, porque daí as discussões que a gente for fazer, a gente deixa um tempo maior para falar sobre a valorização da juventude. Vários fatores e momentos podem levar o jovem ao uso de drogas. Esclarece-nos a escritora espírita Rosa Maria Silvestre Santos, em A Droga e o Jovem, o seguinte: o jovem ainda desprovido de maturidade emocional, vivendo a complexidade da vida humana, o medo de enfrentar dificuldades e as frustrações e o modismo, é um potencial candidato para as drogas. Continuando nessa perspectiva, o jovem faz o uso das drogas também em busca de prazer, da alegria e da emoção. No entanto, este prazer é solitário, restrito ao próprio corpo. Desculpa, eu não estou conseguindo ler aqui. Espera aí. Restrita ao próprio corpo, cujo preço é a autodestruição, fazendo-o esquecer a vida real e se afundar no mar de sonhos e fantasias. No encontro passado, a gente, inclusive, falou a respeito de que os jovens podem até ser mais vulneráveis, né? Mas isso não exclui também a possibilidade de o adulto estar vulnerável para esse tipo de situação, né? Para se perder nos caminhos, né, da drogadição, dos assédios, dos vícios, né, que existem. Pode também ser o uso das drogas pelo jovem uma tentativa de amenizar os sentimentos de solidão, de inadequação, baixa autoestima ou falta de confiança. Além do prazer, a droga pode funcionar como uma forma de o jovem afirmar-se como igual dentro do seu grupo. Existem regras no grupo que são aceitas e valorizadas por seus membros, tais como o uso de certas roupas, o corte de cabelo, a parada em certos locais e a utilização de drogas. É no grupo que o jovem busca a sua identidade, faz a transição necessária para alcançar a sua individualização adulta.
Porém, o jovem tem o livre-arbítrio na escolha do grupo de companheiros. O tipo do grupo com o qual ele se identifica tem tudo a ver com a sua personalidade. E aí, turma? Algo a falar a respeito dessa parte aí? Jovens? Vocês dois que são jovens, né, e são os jovens que hoje nós temos como representatividade aqui no nosso podcast, vocês já sentiram essa angústia, essa necessidade de aceitação, de afirmação grupal? E essa necessidade levar a você pensar se a sua identidade individual ela é aceita, se as pessoas poderiam julgar vocês pela sua identidade, pelo que vocês escolheram ser? Em algum momento vocês tiveram esse dilema? Não. Que bom! Não, eu sei que existe, mas não. Que bom. E aí, João? Eu acredito muito. Antes de mais nada, né? Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal que está assistindo. Agradecer a participação, de poder estar aqui com vocês. É muito bom estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. No que diz respeito a essa questão, uma questão muito interessante é o jovem, nós refletirmos, né? Que essa questão da aceitação, ela vem muito de uma questão da busca daquilo que falta dentro de nós. Nós buscamos a aceitação dos outros numa tentativa de aceitar aquilo que há dentro de nós. Nós temos a dificuldade de aceitar aquilo e, por uma carência mesmo emotiva, emocional, a gente busca isso nos outros. A partir do momento em que a gente observa que a nossa caminhada diz sobre nós e que é a gente que realmente vai caminhar ali e que é a gente que tem que ter o conhecimento próprio de si mesmo, as coisas começam a ficar um pouco mais simples, no sentido assim. Essa questão do pertencimento, essa questão de estar dentro de um grupo, ela é um reflexo muito grande dessa falta de conhecimento de si próprio e de uma questão talvez até de amor próprio. Porque a gente às vezes se submete a coisas que não condiz com a gente. Mas numa tentativa de ser aceito, de ser incluído, a gente acaba fazendo coisas que a gente não se agrada. É onde podem, né, desencadear casos de ansiedade, de depressão. Porque o nosso espírito, a nossa alma clama por dentro e fala: eu não gosto disso, eu não me sinto bem dessa forma. Mas a gente quer tanto ter o reconhecimento, a gente quer tanto ser abraçado ali, que a gente acaba passando por cima da gente mesmo. E essa questão que você comentou da representatividade, isso é um ponto muito importante. Uma vez, numa discussão sobre essa questão da representatividade, falaram uma coisa que me tocou muito, que diz assim: através da representatividade, a gente consegue enxergar externamente ideais que vivem dentro de nós. Então, a partir do momento em que uma pessoa ela tem algo dentro dela e ela não consegue achar fora aquilo, ela não consegue construir a identidade dela. Então, a representatividade é algo muito importante e que tem que ser debatido e que tem que ser conversado. Porque fala-se muito em várias questões, né? Como a questão de trabalho, gênero, entre outros assuntos, a raça, né? Etnia, culturas, que realmente a gente vive num tipo de sociedade em que algumas elas têm uma representatividade muito maior e outras praticamente quase nenhuma. Sim. E aí, a partir do momento em que a gente pensa no indivíduo, que a gente pensa nessa identidade e que ele tem que realmente reconhecer esses pontos e construir, é aquela questão, né? Como que ele vai conhecer a ele mesmo se ele não consegue achar pontos de referência? Então, e aí cabe a nós uma questão de um papel muito importante no quesito, por exemplo, da representatividade espírita. De nós pensarmos que tipo de imagem e que tipo de papel, de representatividade nós temos fornecido aos outros. Porque não que os outros tenham que se espelhar a nós, não. Mas é talvez achar nas nossas variadas formas de manifestar partes que talvez a gente se identifique. O ser humano, ele é múltiplo, né? Então, não necessariamente que as pessoas têm que ser igual a mim ou eu igual às pessoas. Não, não é isso. Mas é através da gente permitir o outro ser como ele é
e ele ser multivariado, fazer o que ele quiser das diferentes formas, ele poder, em diferentes pessoas, achar isso. E essa questão, né, quando se fala muito dessa carência, o que acontece? Às vezes, nesse grupo, só tem um tipo de representação. A pessoa, ela acaba sendo voltada, a gente fala muito, né? Só um nicho, né? Só um tipo de nicho ali. E aí, ela, para ser aceita, em outras palavras, é o grupo que ela tem ali. Ela não consegue visualizar uma outra oportunidade. E ela fala, não, é isso aqui que eu tenho que ser aceito, eu preciso desse amor, eu preciso estar incluído nessa situação. Então, o que eles pedem? Ah, isso. Não, beleza, então eu vou fazer isso aqui para que eu seja aceito. Sim. E aí, acaba que desencadeia uma coisa, porque você acaba não sendo o que você é, mas é aquilo que os outros querem que você seja. E aí, eu acho que o que mais dói é que a gente perde a nossa identidade. Perde a identidade, justamente. Justamente. E nessa fragilidade, a sugestão de cometer erros é fácil de acontecer, né? Porque a sugestão, por exemplo, de para estar no grupo eu preciso fumar, para estar no grupo eu preciso ser uma pessoa que não respeite regras, eu preciso ser uma pessoa que seja uma pessoa que rebata as convenções, a moral e tudo. Então, assim, a gente vê muito caso de pessoas que fazem parte de grupos sociais que se envolvem em certos tipos de comportamento, né, e se perdem com a família, se perdem com, às vezes, grupos de pessoas que estão ali para ajudar e a pessoa resiste, não quer ajuda, não quer, e quer um revoltado social e tal, né? O que não tem nada a ver com o fato de, às vezes, o jovem está buscando uma identidade e essa identidade está relacionada com a busca por mudanças sociais mesmo. Então, muitas vezes, eu posso me envolver em grupos em que eu gostaria de que a sociedade fosse um pouco melhor, que eu gostaria que a sociedade se manifestasse de outra forma, respondesse às demandas sociais de outra forma. E aí, às vezes, esses jovens são enxergados como pessoas que são difíceis, que são revoltadas e tal. E, na verdade, não. Eles estão buscando só o melhor, né, para a sociedade. Eu acho que é por isso que... Eu acho que é por isso que aqui é importante. O pessoal, vocês viram, briga para falar. Isso é bom. Não brigo jamais. Eu acho que é por isso que é importante o autoconhecimento, né? Porque assim, você sabendo da sua identidade, você não sente essa necessidade. Verdade. Porque muitas das vezes, assim, eu acho que até na maioria das vezes, não é que o grupo te incentiva. É você que se cobra para ser igual. Agora, quando a pessoa se conhece, ela sabe o que ela gosta, o que ela não gosta, o que ela quer e o que ela não quer, ela não vai sentir essa necessidade de pertencer a algo que não faz parte dela, que não está nela. E não, eu ia pegar esse gancho que você falou mesmo, né? Até bom que você falou primeiro. Gente, desculpa pela voz, eu tô com a rinite, sinusite atacada, estou sob efeito de remédios pesados. Mas, assim, seguindo esse aspecto que você falou, né? O jovem, aquele que vem... E também é muito importante o papel do pai, da mãe, né? Tem muito pai e mãe que não aceita o filho como ele é, né? Mas isso é outros 500 também, né? Mas o jovem que ele tem autoconfiança, que ele tem de fato uma personalidade, não a reprodução da personalidade, ele vai bem em qualquer ambiente que ele se encontra, né? Então, assim, até mesmo nesses ambientes de lutas sociais e tudo mais, ele também não se modifica. E normalmente esses jovens são vistos muito como afrontosos, principalmente os de personalidade, né? Sim. Que a pessoa que costuma ter uma personalidade é aquela questão que até o espiritismo fala. Ou você se posiciona, ou você segue a boiada, né? Então, a partir do momento que você se posiciona, vão ter pessoas que não vão gostar daquilo, né? Sim. Que talvez vão achar ruim. Mas a questão é que a gente segue a moral de Cristo. Dentro da moral cristã, eu acho que tá tudo ok, né? Exatamente. Tem uma frase... Eu não sei se vocês conhecem Steven Universe. Não.
Ele é um desenho muito bonitinho, fala muito sobre autoconhecimento, gente. É tudo. Mas ele tem uma musiquinha muito bonitinha, depois eu vou até te passar. Que ele fala, tipo assim, eu não preciso que você me ame, eu me amo. Não preciso que você me respeite, eu me respeito. Porém, se você mudasse de opinião, você poderia me conhecer melhor. Né? Então, assim, eu quero muito, assim, que os jovens tenham o amor próprio, né? Que nem o João falou, que gera autoconfiança, que gera a própria personalidade. Sim. Porque a gente que está no meio espírita e é jovem, a gente tem outras demandas diferentes das de vocês e tal. São demandas diferentes, né? E se eu não tenho personalidade, por exemplo, eu entro no movimento espírita, eu vou reproduzir o que o pessoal já está fazendo. Sim. Né? Então, são coisas assim que não é um jovem. Às vezes, o povo fala que o jovem é difícil de lidar. É super fácil lidar com adulto, né, gente? Pelo amor de Deus. Tudo alecrim dourado. Tudo alecrim dourado. Tudo ouve, tudo pacífico e tal. Eu ainda acho o jovem muito mais aberto para ouvir. Sim. Porque você fala com ele, ele para e escuta. O adulto não, você já vai brigando. Sim. Então, assim, eu acho que dá para fazer um movimento bem bacana, né? Dentro do próprio texto do Meirelles, porque, querendo ou não, uma mocidade, que nem você fala, ela abraça um jovem, às vezes tira ele de uma realidade. Eu li o do João também, né, sobre a valorização da juventude. Tá pra cima. É o primeiro. Também é um texto muito bom, né? E a gente, enquanto jovem espírita, né, vê o nosso posicionamento. A gente realmente é um jovem espírita ou sou uma pessoa de 20 e poucos anos que está falando a mesma coisa que aquele senhor de 70 anos está falando ali, né? Sim. Excelente reflexão. Sim, exatamente. E é igual a Fabi falou da questão de que esses problemas não abrangem só os jovens, os adultos também. Eu acho que é por isso que é importante trabalhar hoje com o jovem. Porque se ele tiver um preparo agora, ele não vai ser um adulto vulnerável, né? Por isso tem que abraçar a juventude agora, que eles serão os futuros adultos. Sim, e quando a gente estuda a respeito do desenvolvimento humano, a gente vê que na velhice a gente reproduz aquilo e a gente mantém aquilo que não ficou bem resolvido na infância, na adolescência. Quantos de nós convivem com pessoas com mais de 40 anos que são ainda muito adolescentes? Que ainda não se amadureceram, são pessoas que ainda passam pelos mesmos dilemas de conflitos, de dificuldade de se identificar como um adolescente, né? Porque o conflito geracional, ele choca muito, né? Ele choca várias coisas, né? Tanto os padrões quanto os adultos mesmo. Sim. E assim, eu falo pela minha mãe é uma pessoa muito boa, mas nós pensamos muito diferentes. Muito choque de ideias que a gente teve, graças a Deus sempre com muito respeito. Minha mãe ela é muito assim, respeitosa e tal, professora, mais de 30 anos. Mas ela às vezes fala pra mim que, tipo, eu falo uma coisa, ela discorda, aí eu pergunto de onde ela tirou aquilo. Eu quero fontes, eu quero livros. Aí tem aquela pequena discussão e depois ela volta para mim e fala, eu pesquisei, é isso e isso. E às vezes o jovem que não se expôs a certos machucados, que é um jovem saudável, ele pode curar um adulto machucado, né? Sim. Então, assim, ontem eu estava até questionando com a minha mãe, né? Pensando sobre o tema, né? Você perguntou, né, se eu ia mesmo, comentei com a minha mãe. Eu falei que muitos desses adultos, às vezes, que têm essa resistência à juventude, também foram jovens que sofreram, que passaram por tudo isso, que estão muito machucados e criaram uma casca, né? Sim. Então, a gente fala muito, tipo, as drogas na juventude, isso na juventude, e as drogas nos adultos, e isso nos adultos, e a depressão e o suicídio nos adultos, né? Sim. Tanto que é bem comum a gente ouvir, né? Na minha época, não era assim. Na minha época, eu fui criado de tal forma. Eu sempre pego muito em cima disso também, porque eu acho assim, o mundo evolui. Exatamente. Né? A gente vai evoluindo, as coisas vão modificando, não tem como a gente querer manter uma mentalidade. Eu particularmente, eu não consigo criar os meus filhos da forma que eu fui criada. E olha que você tem hoje uma criança de 3 anos que você não consegue criar ela como você criou o seu mais velho. Né? Exatamente. Então, isso. assim, não tem... realmente muda muito. E nós não existe esse negócio de nossa época. Nossa época é agora. É hoje, né? A gente tem que se adequar. Isso, é onde a gente está vivendo. Tem muitas coisas que permanecem. Eu acho que o essencial tem que permanecer, que é o respeito, né? Tem muita coisa boa, mas assim, tem coisas que tem que mudar e não é inevitável. Querendo ou não, você vai ter que acompanhar. E se você não acompanhar,
aí é um adulto frustrado que vai frustrar os jovens. Justamente. Né? O Rossandro fala muito sobre isso, sobre essa questão de a gente atualizar realmente a nossa forma de lidar com a vida, nas etapas da vida. E o que eu acho mais bacana, assim, de a gente pensar também, é que as pessoas mudam, o tempo muda, mas os valores são universais. Então, quando a gente fala que precisa conservar, o que precisa conservar são esses valores. Isso. Não tem que conservar erros do passado, equívocos, tratamentos equivocados do passado. Quando a gente fala, mas, por exemplo, o meu avô foi um homem muito violento com os filhos, era a forma que ele sabia educar, era essa. E muito rigoroso, severo. Os filhos respeitavam com, né, quase que religioso, quase que como se ele fosse um deus. Mas era um respeito, né, que não se aproximava do que a gente chama hoje de humanidade, de cuidado que a gente tem com mais humanidade com os filhos. Então, assim, minha mãe não poderia reproduzir esse tipo de condução com a gente, com os filhos. Eu não teria condições de reproduzir o que a mãe... Mas, apesar de tudo, ainda existe aquela frase, né, célebre da música, né? Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais, né? Então, assim, ainda nós mantemos alguns equívocos do passado que a gente precisa se desvencilhar, né? Eu fiz um estudo de um seminário da Federação Espírita do Mato Grosso com a Lírio, para pais e evangelizadores. Eles são, acho que 6 módulos, e é bem bacana, e fala sobre isso, de o quanto reflete. Né? A gente tem essa questão de falar que os pais são espelhos dos filhos, e assim, ele fala que às vezes o pai que é violento, o filho se foca tanto naquilo ali, para assim, eu não quero ser igual ao meu pai, eu não quero ser igual ao meu pai, eu não quero ser igual ao meu pai. E, na maioria das vezes, ele se torna um adulto violento. Porque ele foca naquilo ali. É porque o foco dele, apesar de ele não querer aquele tipo de vida, o foco dele era naquela acaba absorvendo atitude. Aquilo ali, que é o que machucou, né? E acaba passando. Tanto é que, assim, eu não sei falar para vocês certinho, mas tem pesquisa que fala que abusadores, né? Mais de 90% dos abusadores já foram abusados. E aí, assim, você fala, mas foi abusado, não deveria abusar, porque sabe que dói, sabe que é uma ferida na alma. Mas é justamente por isso, é a ferida dele. E que ele não sabe trabalhar, às vezes não tem ajuda, não tem apoio da forma que precisa, e ele vai ferir alguém porque ele está ferido. Exatamente. Bom, eu vou terminar a leitura do Rui para a gente trabalhar o texto do João. O espírito de Joana de Ângeles em O Adolescente e o Problema das Drogas, psicografia do médium Divaldo Franco, assevera com clareza: entre os impedimentos para a autoidentificação no período da adolescência, destaca-se a rejeição, caracterizado pelo abandono a que se sente relegado o jovem no lar. Esse estigma o acompanha na escola, no grupo social, em toda parte, tornando-o tão amargurado quão infeliz. Continua o espírito de Joana de Ângeles. Os exemplos domésticos decorrentes de pais que se habituaram a usar medicamentos sob qualquer pretexto, especialmente Valium e Librium, como buscas de equilíbrio, de repouso, oferecem aos filhos estímulos negativos de resistência para enfrentar desafios e dificuldades de toda a natureza. Demonstrando incapacidade para suportar estes problemas sem a ajuda de químicos ingeridos, os ingeridos abrem espaço na mente da prole para que, ante as dificuldades, fuja para recantos de cultura das drogas que permanece em voga. Ainda afirma o mencionado espírito:
E não faltam conflitos na criatura humana, principalmente no jovem que, além dos fatores de perturbação referidos, sofre a pressão dos companheiros e dos traficantes que se encontram nos seus grupos sociais com o fim de os aliciar à rebelião contra o país como forma de vingança ou de liberdade, a fuga das pressões da vida que lhe parece insuportável, o distúrbio emocional, entre os quais se destaca os de natureza sexual. Então, como vocês disseram, a importância da família nesse processo de construção, de identificação desse jovem. Quando a família falha nesse aspecto, vai ser no meio social onde esse jovem se encontra, aí que ele vai buscar o refúgio, a base do que ele precisa para construir essa identidade. É muito fácil que ele caia no assédio das drogas, porque isso está em voga, né? Até no último encontro a gente falou sobre as propagandas, o quanto a propaganda influencia. Quando a propaganda do cigarro foi retirada, né, das mídias em geral, ainda existia um uso muito frequente e até socialmente era bonito as pessoas usarem, né, utilizarem o cigarro. E foram tiradas as propagandas e hoje em dia você vê poucas pessoas fumando, comparado com aquela época, né? E a gente vê que existe um assédio, uma propaganda muito grande para drogas lícitas, né? Nos meios sociais, na cultura, na música. E isso influencia muito os nossos jovens, né? Influencia os jovens e influencia os adultos, inclusive, né? Porque muitas pessoas vivem de acordo com essas convenções sociais, né? A educação no lar e na escola constitui valioso recurso psicoterapêutico preventivo em relação a todos os tipos de drogas e substâncias aditivas, desvios comportamentais e sociais, bengalas psicológicas e outros derivativos. A escola não vai fazer o papel do pai e da mãe, mas na ausência desses, a escola é um meio que pode auxiliar esse jovem. Quantos jovens que buscam a segurança das informações com um professor, com uma pessoa que ele considera amigo, né? E é na escola também que se manifestam vários tipos de comportamentos sociais, dos mais certos aos mais equivocados. E é lá que nós, educadores, também buscamos um equilíbrio nessas relações, né? É indispensável oferecer ao jovem valores que resistam aos desafios cotidianos, preparando-os para os saudáveis relacionamentos sociais, evitando que permaneça em isolamento, que o empurrará para as fugas, quase em volta do uso das drogas de todo tipo, pois que essas fugas são viagens para lugar nenhum. Em todo esse conflito e fuga pelas drogas, o amor desempenha papel fundamental, seja no lar, na escola, no grupo social, no trabalho, em toda parte, para evitar ou corrigir o seu uso e o comprometimento negativo. Diante, portanto, do desafio das drogas, a terapia do amor, ao lado das demais especializadas, constitui recurso de urgência que não deve ser postergado a pretexto algum, sob pena de agravar-se o problema, tornando-se irresistível e de efeitos destruidores. Afirma o psiquiatra André Gaiarsa, no livro Família e Espiritismo, em que a droga é a saída dos que não têm saída. É como se, num quarto fechado, a pessoa pintasse uma paisagem e fingisse ser uma janela. A ilusão da droga é assim. Finge que está tudo maravilhoso. A porta de saída das drogas é o amor. Somente o amor a si mesmo e ao próximo é capaz de transformar, pois é o sentimento por excelência. Você pode odiar a droga, mas ame o seu ente querido adoecido pela droga. O aconselhamento de Jesus, né? Jesus não odiava a prostituta, não odiava o publicano, ele não odiava as pessoas e nem odiava,
né? Nem sequer odiava. O que a gente tem que entender é que os nossos irmãos que estão em vulnerabilidade, eles estão adoecidos e nós não devemos agir com eles com rispidez, com preconceito. A gente precisa buscar entender que todos nós temos as nossas dificuldades, todos nós somos seres que precisamos de cuidados, precisamos de respeito, precisamos de todo o tipo de manifestação de amor que a gente possa oferecer para um ser humano. Porque a gente ainda não sabe amar direito, mas a forma com que a gente lida com as pessoas que estão em dificuldade por causa dos vícios ainda não é a ideal, né? A gente ainda não sabe respeitar como deveria, amar como deveria, né? Bom, nós vamos partir para o texto do João. Eu vou pedir o João para... como o texto dele sempre é um texto muito claro, muito de fácil leitura e de fácil debate, eu vou pedir você para fazer a leitura, João. Acho que a gente tem tempo suficiente para conversar sobre isso. Certo. Vou pegar ele aqui. É preciso valorizar a juventude. Sabemos que todos somos espíritos imortais. Sabemos que a reencarnação é mais uma oportunidade para seguirmos no caminho que nos é solicitado, o caminho do amor. Sabemos que não fomos criados ontem, que já estamos nessa caminhada há algum tempo. Assim, quando falamos de juventude, estamos falando de um período em que o espírito se estabelece como um ser reencarnado, em que suas qualidades e gostos particulares são manifestados, em que ocorre o desenvolvimento do seu veículo físico, momento em que sua personalidade se aflora. Se pararmos para refletir, é muito provável que um jovem encarnado hoje seja muito mais velho que um idoso encarnado, não é mesmo? Porém, é muito corriqueiro que se fale e pense: os jovens ainda não viveram nada, faltam-lhes experiência, maturidade, não possuem conhecimento de vida. E por esses tipos de pensamentos, acabamos nos limitando a apenas ensiná-los e, consequentemente, não damos a oportunidade para ouvi-los e aprender com eles. A depressão entre os jovens tem crescido cada vez mais. O que temos feito para contribuir com isso? O que temos feito que os deixa com essa tristeza profunda em suas almas? Será que tem faltado diálogo? Um abraço afetuoso? Tempo de qualidade? Será que tem faltado apenas ouvir, considerar, demonstrar importância? Como queremos que eles sejam confiantes se não damos confiança a eles? Como queremos que eles sejam amorosos se não damos amor a eles? Como queremos que eles respeitem cada ser como são se não permitimos que eles sejam eles mesmos? Jesus Cristo nos ensina: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amor não tem tempo nem condição. Devemos amar nossos jovens, amá-los como são, orientando-os de maneira afetuosa e jamais imperativa. É preciso valorizar a juventude, estar dispostos a aprender com eles e a evoluir com eles, lembrando sempre: o amanhã será aquilo que fizermos hoje. Isso. Bom, vou colocar alguns pontos aqui. Primeiramente, o que foi falado antes a respeito da natureza espiritual do jovem. Nem sempre um jovem tem como natureza espiritual o seu espírito, na idade cronológica, o seu espírito seja jovem. Nós, inclusive, independente do nosso ciclo de vida aqui na Terra, nós somos seres bem antigos, né? Espíritos bem antigos, bem antigos. Segundo as literaturas, nós somos espíritos milenares, né? E muitas vezes a gente vê falar numa relação de casa, de filhos em casa, alguém falar bem assim: esse menino parece que tem 60 anos na cabeça, porque nunca vi tanto que esse jovem tem um pensamento conservador, antigo, tal, né? Assim como tem pessoas que são muito à frente do seu tempo,
né? E tem jovens e adultos que são muito à frente do seu tempo, crianças que são muito à frente do seu tempo. O outro ponto que a gente tem que... E aí, colocando isso, a importância da gente lidar com a comunicação com esse jovem, com a forma de tratar esse jovem, né? Nós precisamos, e o Espiritismo traz isso com uma propriedade muito grande, e eu acho isso assim, de um valor muito grande para nós, para mim, que sou educadora, por exemplo. A pedagogia espírita nos mostra que esses ciclos que nós vivemos aqui reencarnados, eles nem sempre coincidem com a nossa capacidade espiritual. Então, muitas vezes, uma criança é muito mais evoluída do que um adulto. Muitas vezes, um jovem é muito mais evoluído espiritualmente do que um adulto. E quando nós lidamos com filhos assim, nós precisamos ter esse conhecimento de que o espírito tem as suas conquistas e o seu tempo de evolução e a sua maturidade espiritual. Cada um no seu tempo. Cada indivíduo é um indivíduo. E muito nós falhamos nesse aspecto de lidar com o desenvolvimento espiritual de cada um, tanto na educação doméstica quanto na educação social. Né? A sociedade lida com dificuldade até com leis em relação a isso, até com direitos e defesa, né, em relação aos jovens. E aqui o João levanta algumas questões a respeito de que, se nós estamos falhando realmente nesses aspectos, com certeza nós cuidamos de uma sociedade que está adoecida. Nós estamos aqui falando de sociedade adoecida. No meio dessa sociedade adoecida, jovens adoecidos, né? É muito grande o índice hoje de depressão. Até a Marilene levantou a questão de, no período da pandemia, os jovens ficaram muito a questão do isolamento, a questão das dúvidas sobre a vida, às vezes perdas familiares, e isso trouxe ao jovem muitas angústias. Essas angústias foram se manifestando no decorrer do tempo, e agora que nós retornamos para uma vida social aparentemente normal, os jovens manifestam cada vez mais essas dificuldades, essas ansiedades, essa depressão. Então, o João levanta aqui. O que temos feito para contribuir com essa depressão dos jovens? O que temos feito para deixá-los com essa tristeza profunda em suas almas? Será que tem faltado diálogo, abraço afetuoso, tempo de qualidade? Será que tem faltado apenas ouvir, considerar, demonstrar importância? E aí, jovens, eu fico imaginando aqui, na hora que você começou a discorrer nessa leitura, eu fiquei imaginando aqui, se eu fosse, graças a Deus, nós temos, né, famílias bem estruturadas, os nossos filhos são jovens, a Marilene, e vocês são filhos de famílias estruturadas, né, são jovens que têm um amparo, que têm um apoio, né? Mas se eu fosse uma mãe de um jovem, como na música Pais e Filhos falam, ela se jogou da janela do 5º andar, nada é fácil de entender. Se eu fosse uma mãe de um jovem que tivesse abreviado a sua vida, será que esses questionamentos estariam no meu pensamento, na minha angústia diária? Né? O que temos feito para contribuir com isto? E então, jovens, o que vocês acham que a sociedade tem feito? O que vocês acham que a sociedade tem feito para contribuir para ou tem deixado de fazer para contribuir com esse quadro de adoecimento desses jovens? Bom, eu acredito muito que nessa questão é interessante a gente lembrar de uma frase que o Emmanuel disse ao Chico, que é a seguinte frase: nós devemos dar ao outro o direito dele ser como ele é,
e a nós o dever de buscarmos ser pessoas cada vez melhores. Sim. Por que dessa frase com relação à sua pergunta? Quando essas situações elas acontecem, e elas acontecem perto de nós, a doutrina espírita nos explica que não existe acaso, que tudo tem um porquê. Assim sendo, é muito interessante que a gente reflita sobre e entenda, e aí onde o André Luiz fala muito, né, da consciência como um tribunal, de como que a nossa consciência fica mediante a essas coisas. Assim como também, você colocou numa perspectiva, né, de uma mãe, né, nessa questão, com certeza, né, essas perguntas elas vão passar pela cabeça dela, e é muito interessante que neste momento haja o equilíbrio e que ela busque ajuda para racionalizar isso e identificar os pontos, porque realmente ninguém é perfeito. Sim. E a gente comenta muito de uma questão de falar muito dos jovens e dos problemas associados a eles, mas nós esquecemos que quem tem educado esses jovens são esses pais. Então tem toda uma contribuição. Tem um filme que me veio agora aqui na cabeça, que era de um filho que ele era homossexual. E ele tinha uma relação... A mãe dele era extremamente religiosa. E aí ele sempre tentando ter essa abertura para conversar com ela, enfim. E o ápice do filme é quando ele chega para ela e fala assim: mãe, o que eu queria era só que você me aceitasse como eu sou. E ele acaba morrendo. Ele falece. E assim, aquela mãe ficou desestruturada, né? Porque a consciência dela pesou muito na questão assim, eu poderia ter feito isso, eu poderia ter abraçado, eu poderia ter acolhido, eu poderia ter permitido que ele fosse aquilo que ele queria ser. Sim. E aí vem um ponto muito importante, porque a gente está pensando numa via entre pais e filhos, mas eu gostaria de ampliar essa questão em que a gente pensasse numa questão de ser humano para ser humano. Numa questão assim, será que nós temos permitido que os outros sejam aquilo que eles querem ser? Será que nesses questionamentos, né, que a gente colocou aí, a gente tem pautado essas questões? Porque assim, se fala-se muito nos problemas, né? Está acontecendo isso, aquilo, mas a gente esquece de pensar nas causas e no que a gente tem contribuído. Então, quando, ao escrever o texto, veio uma forte ideia para a gente pensar e refletir nessa questão de qual que é o papel. Por exemplo, talvez um pai ou alguma outra pessoa que está assistindo a gente que talvez vire e fale assim, mas eu não sou jovem. Tá, ok. A pergunta que a gente tem que se fazer é, o que eu posso fazer para contribuir para isso? Mas eu não sou jovem. Sim, mas você convive com algum jovem? Você é responsável por educar algum? Ou você tem contato, por exemplo, como você disse, você é educadora, por exemplo, ou coordenadora de uma mocidade. É uma responsabilidade, é uma tarefa muito grande. Sim. Porque é um número ali muito grande de pessoas que talvez em casa tenham uma deficiência e que talvez ele vai buscar abrigo, por exemplo. Uma mocidade, numa escola, como acontece. Sim. Então é muito interessante a gente pensar naquela questão que aí, onde aquele texto, no início ele coloca, que, mas João Vitor, são muitos pontos e poucas respostas. A resposta mais simples para essa questão seria o quê? O caminho do amor, em buscar fazer o bem para essas pessoas. Porque a partir do momento em que a gente faz o melhor que a gente pode e a gente deixa o outro, acolhe ele, que ele seja feliz e dá base para isso, a nossa consciência ela fica tranquila. Porque existe dois pontos. Aquilo que eu faço e aquilo que o outro faz. Aquilo que eu faço depende do meu livre-arbítrio, que vai ser julgado pela minha consciência. Sim. E aquilo que ele faz diz respeito a ele e ao livre-arbítrio dele e à consciência dele. Então é interessante a gente também pensar nessas questões também, né? Para buscar o equilíbrio de todas as relações, porque a gente também não pode ficar abraçando todas as culpas e achar que nós somos responsáveis também por tudo. Sim. As pessoas também têm o livre-arbítrio delas e também têm o direito de escolha. Mas é interessante que a gente pense até onde eu posso ir. Exato. Até onde eu posso influenciar na escolha do outro. Tem uma resposta, né? Não vou lembrar a pergunta específica do Livro dos Espíritos, que é muito dura, né? Porque ela vira e fala assim, bom, realmente alguém pode vir te influenciar, mas no final a escolha foi sua. Então, assim, é aqueles pontos. Agora, a questão que cabe a nós, resumindo a sua pergunta,
o que nós temos feito para influenciar a escolha desses jovens? Esse é o ponto. Será que essa influência ela tem sido de maneira positiva? Exatamente. Exatamente. E o seu texto deixa assim, buscando voltar lá no título dele, né, que é preciso valorizar a juventude, respeitar esse ser humano da forma como ele é, buscar dar base para ele, bases que sejam sustentáveis, e o Espiritismo traz muito isso, né, de o que eu posso utilizar para construir a minha moral e a minha personalidade, né? E amar, o cuidado, o acolhimento, né? Porque até uma coisa também que me veio aqui na cabeça hoje se tem cobrado muito desses jovens sobre futuro. Mas a gente tem esquecido do presente deles. Isso, de construir, atual, de ajudar momento, a construir, né, esse presente, justamente. É isso mesmo. Bom, infelizmente, nós estamos com o tempo esgotado, né? Então, o Cláudio já coloca até em caps lock ali. A Marilene vai encerrar para a gente com um texto bem bonito, bem bacana, né, a respeito da juventude. Mocidade espírita, ergamos a nossa voz. O mundo clama por Cristo e o Cristo clama por nós. Sigamos desassombrados à luz do Consolador. A luta de cada dia é a nossa vinha de amor. Na companhia sublime do amigo excelso e imortal, nós somos semeadores da terra espiritual. Marginando-nos a estrada de fé risonha e segura, a corações afogados no pântano da amargura. Ao lado das nossas flores, de doce deslumbramento, há soluços desvairados, de angústia e de sofrimento. Em toda parte aparecem desertos, charcos e espinheiros. Sejamos braços afetivos do divino jardineiro. Plantemos alegremente sob a fé que não descansa, bondade, paz, otimismo, consolação e esperança. Aguardem-nos vigilantes para a glória do trabalho, a imprensa, a tribuna e o livro, a enxada, o tijolo e o malho. Não desdenhemos servir em todas as condições. Espiritismo aplicado é sol para os corações. Estendamos sobre a terra a bênção que nos invade, multiplicando os domínios da santa fraternidade. Amor que salva e levanta, é a ordem que nos governa. Na lide em favor de todos, teremos a vida eterna. Mocidade espírita, ergamos a nossa voz. O mundo clama por Cristo e o Cristo clama por nós. Casimiro Cunha, psicografia Chico Xavier. Muito obrigada, gratidão imensa, beijo no coração de vocês que acompanharam, né, esse podcast de hoje, os que estão aqui participando, e tchauzinho, até a próxima, boa noite, um fraterno abraço, boa noite.